Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar de um conceito que eu venho aplicando que tem me salvado de muito stop bobo e tem sido também muito bom para o meu emocional. Fiz um trade hoje que literalmente fez o meu dia e o nome desse conceito é trade de falha com gatilho de micro quebra de estrutura. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de trade, né, que a gente faz, que é o trade de falha, que é o mercado quando ele chega esticado numa região que tem confluência de venda, tem liquidez, enfim, é uma região de alta probabilidade de venda. Ele chega esticado e a gente faz aquele tradezinho de falha. Espera um gatilho num minuto ali, né, um martelinho, algum candle. É um trade de risco, por isso que a gente entra com mão reduzida e a gente tenta buscar esse trade de falha. O trade que a gente entra com a mão cheia, que é o trade que a gente gosta, é o trade de quebra de estrutura. O mercado chega nessa região de confluência de venda, né? Tem uma captura de liquidez, tem a quebra de estrutura do último fundo, né? Teoria de Down, fundos ascendentes. A gente tem a quebra do último fundo, né? A quebra de estrutura. A gente vai tentar pegar ele aqui na regressão, né? A partir de 50%. E aí, sim, surfar todo esse movimento. Só que nem sempre dá a quebra de estrutura, né? Tem vezes que ele vai reto, às vezes ele não dá quebra de estrutura, então por isso que existe o trade de falha, porém é um trade de risco e a gente entra com metade da mão. Tanto é que isso aqui é muito comum de acontecer, né? A gente chegar na região de confluência de venda tal, dá o gatilhozinho aqui, o martelinho, e logo em seguida ele estopa a gente. Às vezes é só uma verinada e ele vem desenvolver todo o movimento. Isso aqui é bem comum de acontecer e eu estava tomando muito stop assim, não estava manejando o meu risco direito, então apesar de ser um trade que tem que entrar com metade da mão, como opero com poucos contratos, às vezes não dá para manejar isso muito bem e eu tomava um stop que me machucava. E ainda mais quando eu vi o mercado fazer isso aqui em sequência, né? E aí era o gatilho para desencadear um dia de fúria, enfim, e fazer besteira. Então eu estava percebendo que isso estava acontecendo com muita frequência, principalmente no mini índice, que é mais volátil. E aí então eu comecei a trabalhar com esse novo conceito que eu chamei de micro quebra de estrutura como gatilho para trade de falha. Então o que vai acontecer? Aqui a gente tem um gráfico de 15 minutos, né? A gente vê que é uma tendência de baixa, então está fazendo topos e fundos descendentes, né? Então a quebra de estrutura mesmo aqui do 15 minutos estaria só aqui em cima, concorda comigo? Vou até traçar a linha aqui. Estaria só aqui em cima a quebra de estrutura. Agora vamos observar, ele chegou aqui numa região de compra, né, que tem liquidez e tal, vamos supor que é um suporte forte, uma região de compra. Vamos analisar só essa movimentação de baixa aqui na ótica do gráfico de 1 minuto. Então a gente está aqui, é apenas essa pernada aqui, na ótica de 1 minuto. Ele chegou aqui na região de compra, né, na região de liquidez, e a gente não vai esperar uma quebra de estrutura lá em cima para entrar. A gente quer um trade de falha, só que a gente não vai entrar apenas num martelinho, num candle gatilho. A gente vai esperar como se fosse uma quebra de estrutura mesmo. Só que no gráfico de 1 minuto. Então vindo aqui, ó, basicamente é isso aqui que a gente vai esperar. Uma micro quebra de estrutura, vai pegar na regressão e a gente não vai querer levar como alvo, né? A gente não vai querer carregar muito, porque a gente está numa tendência de baixa, ainda não quebrou a estrutura no macro. Então a gente vai basicamente pegar uma Fibo, né? Uma Fibo desse movimento de baixa e traçar onde seria uma correção saudável a partir de 50%. E vai ser nosso alvo final. A gente não vai conduzir esse trade. A gente vai zerar ele aqui assim que ele chegar na região de oferta, na região de equilíbrio, 50%. É só um gatilho, não é uma quebra de estrutura de tendência para a gente surfar igual uma quebra de estrutura padrão. É apenas uma micro quebra de estrutura como gatilho para a gente não se expor tanto num tradezinho de falha e buscar alvos curtos aqui numa correção. Então vamos para a prática agora, vou mostrar o trade que eu fiz, tá? A gente está aqui no Profit, Então vou desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. Ver se eu consigo aqui desenhar. Esse pregão abriu aqui, tá? Então a gente vê que o mercado estava uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes, ó. A gente até teve uma quebra de estrutura aqui, ó, nessa região, só que ela foi falsa e ela veio reto. Veio retão aqui embaixo, ativou até um espelhamento em A quando perdeu o fundo aqui, ó. E chegou esticado nessa região aqui, que eu não vou explicar para não me alongar, mas tem muitas confluências de compra nessa região. Até deixei aqui marcado com essas linhas verdes, só para a gente entender que ele chegou esticado, né? Veio lá de cima, reto,
né, rompendo fundo aqui nessa região que tinha muitas confluências de compras. Chegou nessa região. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar, vou voltar aqui a desenhar. Eu vou esperar uma quebra de estrutura. Talvez, vamos botar aqui em cima, seria talvez a quebra de estrutura. Vou esperar ele quebrar a estrutura aqui em cima, para vir pegar uma regressão aqui embaixo, para aí sim tentar surfar um movimento de alta. Eu queria pegar logo nessa região aqui que tem muita confluência. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero pegar em 3 de falha. Por quê? Se a gente for ver aqui, ó, vou pegar por 3 de falha. Chegou na região aqui, ó, fez esse candlezinho aqui, ó, vou pegar aqui, ó, estopou aqui embaixo. Veio de novo, rompeu o máximo aqui de novo, vou pegar, estopou aqui embaixo. Já seria 2 stops por 3 de falha, que é o que eu falei que estava acontecendo muito. Por mais que seja um stop curto, com metade da mão, não é legal ficar tomando stop, ninguém gosta. Mexe com o emocional. Então, o que, que eu vou esperar? Uma micro quebra de estrutura. Então, ó, olha só o que aconteceu no candle seguinte. Fez uma forte barra de alta aqui, que rompeu 1, 2, 3, 4, rompeu a máxima dos últimos 6 candles. Isso aqui é uma micro quebra de estrutura. Isso aqui é uma micro quebra de estrutura. Ainda estão em tendência de baixa, ainda não mudou a tendência de baixa, não mudou nada aqui ainda, olhando a visão macro. Mas no micro, quando ele chega numa região de confluência de compra esticado, tem aqui essa micro quebra de estrutura no gráfico de 1 minuto. Então vamos lá, vamos desenhar passo a passo. Ó. Quebra de estrutura aqui no gráfico de 1 minuto. O que, que eu faço? Eu pego a Fibo desse movimentozinho aqui, ó. Fica até ruim de traçar de tão micro que ele é, vou até dar um zoom, ó. E eu quero comprar, vou deixar minha ordenzinha aqui no 50%. Aqui no 50%. Então, meu stop vai ficar curtinho aqui, vai ficar de 120 pontos, ó, 115, 110 pontos, ó. Curtinho aqui. O que, que acontece em seguida? Mercado corrige, aciona a minha compra aqui embaixo. Estou comprado aqui, com stop curtinho de 100 e poucos pontos. Qual que vai ser meu alvo? Vou querer conduzir, vou levar lá para a máxima do dia? Não, ainda estou em tendência de baixo. Eu vou pegar a Fibo desse último movimento aqui de baixo, ó, que chegou esticado. Então pega a minha Fibonacci, lá de cima até aqui embaixo, ó, 50% tá aqui, ó. Então olha só, é um trade que tem simetria? Sim, é um trade que tem uma simetria muito boa, ó. Entrei no trade aqui embaixo. Meu stop tá aqui, de 100 e poucos pontinhos. Até o minimamente meu alvo 50%, a gente tem uns 300, 400 pontos aqui, vou mostrar pra vocês. Então tem simetria, tem uma confluência de compra aqui nessa região. Tem a micro quebra de estrutura para reduzir o meu risco. Não é um tradezinho de falha qualquer, é um trade de falha com gatilho de micro quebra de estrutura. E o que acontece em seguida? O mercado desenvolve lá no meu alvo, me pagando, ó. Até os 50%, vamos ver quanto é que ele deu aqui. 380 pontos até os 50%. Eu fiz parcial e saí total no 61 aqui com 500 pontos. Acabou. Fiz meu dia nesse trade. Com um stopzinho que se me tirasse aqui de 110 pontos, né, 130, 110 pontos. Então, um trade muito bom. Que eu não tomei esse stop bobo de falha nem aqui, nem aqui. Esperei a micro quebra de estrutura e peguei esse trade. Qual que é o único perigo, galera, desse trade de micro quebra de estrutura? É isso aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui a Fibo para ficar mais fácil de enxergar. Vamos supor que aqui também tivesse uma região de suporte, tal, que eu quisesse comprar aqui. Aí eu não comprei nesse dojizinho aqui como trade de falha. Eu vou esperar uma micro quebra de estrutura. Então, ó. Vou pegar aqui essa linha. A micro quebra de estrutura aconteceu aqui, ó. Ele ativou aqui, fez uma micro quebrazinha de estrutura, só que aqui é um trade de falha que ele foi reto, ó. Ele não deu correção em 50%, aqui deve ter sido 38% no máximo, né? Vamos ver. Ó, chegou nem no 38%. Então, nesse caso aqui, foi aquele trade de falha que o mercado foi reto, não deu regressão. Então, quem pegou um trade de falha aqui, ó, surfou esses 500 pontos e não deu essa regressão, né? Ele foi um trade de falha que pagou reto. E aí esse é o pior dos mundos. Mas e aí? Você ficou de fora. Não tomou stop nem nada, só ficou de fora. Então eu tenho preferido entrar dessa maneira, que nem eu falei. Mas é um trade muito bom, é uma filtragem muito boa, que evita você tomar muito stop bobo de tradezinho assim de falha, né? Então é melhor você pegar o trade de falha após uma micro quebra de estrutura. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. É isso aí, galera. Valeu!